Como choveu ontem, o piso está escorregadio. É equivalente a? Quando ele bota aqui é equivalente a, ele está querendo dizer logicamente equivalente. E aí você tem aqui 5 proposições, você tem que começar a resolver essa questão identificando que tipo de proposição é essa aqui. Condicional, conjunção, disjunção, etc. Como choveu ontem, ó, como, isso aqui é um sinônimo do se então. Então você já sabe que é uma proposição do tipo condicional. Você vai ter que descobrir aquela proposição dentre essas aqui das alternativas que é logicamente equivalente a essa proposição que é do tipo condicional. Ela é assim, ó. Se P, então Q. A primeira coisa que eu vou fazer é lembrar quais são as proposições equivalentes à condicional. A primeira que você deve lembrar é a contrapositiva, se não Q, então não P. E além dessa tem aquela proposição que usa a disjunção inclusiva, não P ou Q. Essas duas proposições, essa e essa, são equivalentes, logicamente, à condicional, se P, então Q. O que você vai fazer na sequência? Você vai olhar cada uma dessas proposições aqui, dadas nas alternativas, e vai ver qual delas se encaixa nessa situação ou nessa. Tá bom? Então perceba o seguinte, vamos começar com esse item A. Choveu ontem porque o piso está escorregadio. Isso aqui já indica que você tem, na alternativa A, uma proposição que é condicional. O porquê é um dos sinônimos do se então. Mas perceba o seguinte, choveu ontem porque o piso está escorregadio. Quando você escreve uma coisa assim, se P então Q, você deve sempre pensar em termos de causa e efeito. Causa e efeito. Por que é importante você fazer isso? Para você identificar o que é a antecedente e o que é a consequente quando a proposição for colocada na forma não tradicional, sem usar o se então, mas usando um sinônimo, como por exemplo essa proposição do item A, em que está usando o sinônimo porque. Quando você lê essa frase, choveu ontem porque o piso está escorregadio, você percebe que a causa é o piso está escorregadio. E aqui está o efeito, choveu ontem. Ele dá uma razão pela qual choveu ontem. Choveu ontem porque o piso está escorregadio. Então, quando você for traduzir para a linguagem da lógica proposicional essa expressão aqui, da alternativa A, vai ficar da seguinte forma. Deixa eu só colocar aqui antes. Choveu ontem, eu vou chamar de P. E o piso está escorregadio, eu vou chamar de Q. Então, essa proposição, como choveu ontem, o piso está escorregadio, é traduzido para a linguagem da lógica proposicional por essa expressão aqui, se P, então Q. Agora eu vou colocar as proposições que aparecem nas alternativas. A do item A, eu acabei de ver, é se Q, então P, certo? A antecedente está aqui, depois, porque o sinônimo é o porquê no meio da proposição, certo? Então, você vê que essa proposição não é essa e não é essa. Por isso, a alternativa A está descartada. Alternativa B. Alternativa B, ela está da seguinte forma. Vamos lá, vamos ler ela. O piso está escorregadio, consequentemente, aqui você tem um sinônimo da condicional, um sinônimo do se então, mais uma vez. O piso está escorregadio. Aqui tem que arrumar, escorregadio. Consequentemente, choveu ontem. Então aqui, causa, efeito, certo? O piso está escorregadio é a causa, que, consequentemente, ou seja, o efeito disso, choveu ontem. Choveu ontem é P. Não é essa expressão aqui, claramente não é essa. Isso significa que a alternativa B não é a correta. Vamos para a próxima, analisar a alternativa C. Choveu ontem ou
o piso não está escorregadio. Aqui a possibilidade é de que seja essa aqui, porque tem a disjunção inclusiva, tem o ou. Choveu ontem. Choveu ontem é P. Ou o piso não está escorregadio. O piso está escorregadio é que. O piso não está escorregadio, não que. Então, a alternativa C traz essa proposição, P ou não que. Veja, não é essa. Aqui é não P ou que. Não é a alternativa C. Vamos agora analisar a D. A D diz o seguinte: o piso está escorregadio, que. Ou não choveu ontem. Choveu ontem é P. Não choveu ontem, não P. Então a alternativa D representa a proposição que ou não P. Exatamente essa aqui. Perceba que está com a ordem trocada. Porém, você já sabe que a disjunção inclusiva é um conectivo comutativo, ou seja, tanto faz a ordem das proposições simples que vão aparecer aí. Tanto faz não P ou que, como que ou não P. É exatamente a mesma coisa. Então, essa proposição aqui é exatamente essa proposição, e essa proposição é logicamente equivalente a essa, que é a tradução para a lógica proposicional da expressão dada lá no comando. Como choveu ontem, o piso está escorregadio, então a alternativa correta é a alternativa D. Vamos analisar a alternativa E para a gente ver por que ela não está correta? O que diz a alternativa E? A proposição ali é a seguinte: como não choveu ontem, o piso não está escorregadio. Ó, como é um sinônimo da condicional. Então eu já sei que vai aparecer a seta. Não choveu ontem. Não choveu ontem é não P. Não P. Como não choveu ontem, o piso não está escorregadio. O piso está escorregadio é que. Então o piso não está escorregadio, não que. A proposição da alternativa E significa se não P, então não que. Não é isso aqui. Está com a ordem trocada. E a condicional, ao contrário da disjunção inclusiva, não é um conectivo comutativo, ou seja, não é verdade que tanto faz a ordem de antecedente e consequente, tá? Sim, faz diferença a ordem. Então, não P implica em não que, não é logicamente equivalente a não que implica em não P. Por isso, essa alternativa E não é a alternativa correta.